últimos dias, como vocês devem saber, a internet estava completamente em cima do acidente do submarino Titan. Muitas coisas foram levantadas e apontadas, como o fato de que muitas pessoas trataram o acidente como uma piada, pelo fato dos passageiros serem bilionários, ou como uma pessoa deve ser louca para aceitar fazer uma coisa dessa, por vontade própria. E é exatamente isso que nós vamos discutir aqui. Então, primeiramente, vamos rever todos os acontecimentos que rodeiam esse acidente. No site da empresa OceanGate, que é responsável pelo submersível do acidente, ele anuncia expedições que têm 7 dias com o intuito de poder visitar destroços do Titanic, todas com preço fixo de aproximadamente $250 mil. As viagens então têm uma duração de cerca de 8 horas, que são divididas em 2 horas e meia para descida, 3 horas de exploração e outras 2 horas e meia para voltar até a superfície. Titan então é um submarino da classe Cyclops, que transporta 5 pessoas a profundidades de até 4.000 metros, podendo ser tanto para investigação, visitas turísticas ou uma produção de filmes, meios de comunicação social e testes de hardware e software em alto mar. A OceanGate colaborou então com especialistas da NASA, da Boeing e da Universidade de Washington para poder desenvolver esse projeto do submersível, que foi então utilizado para investigar inúmeros naufrágios, não só o Titanic, como é o caso desse acidente, mas também o Lusitania e Bismarck. O Stockton Rush, que é o presidente da OceanGate, ele até mencionou que todo o resto poderia falhar ali. As propulsões poderiam falhar, as luzes poderiam falhar, mas você ainda poderia estar seguro ali dentro do submersível. Isso porque ele é o submersível de profundidade mais leve e econômico já feito, porque ele utiliza materiais modernos e garante um sistema de monitorização em tempo real do estado do casco. O que se tinha publicamente sobre a OceanGate desde 2019 era que para chegar a uma profundidade tão grande, eles iriam enviar cientistas e convidados pagantes para realizar uma missão submarina. Seria a Titan, o Titã em português. Além disso, o submarino então ele seria feito de fibra de carbono e titânio. Iria transportar um piloto, 3 turistas e um especialista em mergulhos, com uma duração entre 10 e 12 horas. É um tanto quanto irônico, mas a reportagem descreve o evento da seguinte forma: os passageiros dispostos a desembolsar a tarifa de $105 mil certamente terão a viagem de suas vidas. E realmente tiveram. Arqueólogos marinhos então buscavam fazer uma varredura de destroços com lasers e câmeras especiais para poder aprender sobre materiais que sobrevivem a anos de degradação. E o Rush ele planejava obter informações exatas sobre a rapidez do progresso da degradação do navio, isso com a ajuda dos lasers, que seriam capazes de medir o encolhimento de milímetros a cada ano que se passasse. Voltando para antes do acidente, as medidas que foram tomadas antes, David Lockridge, que é um piloto submarino escocês, ele começou a trabalhar para a OceanGate no estado de Washington em 2015, primeiro sendo contratado e depois como diretor de operações marinhas. De acordo com ele, então, a empresa teria realizado uma reunião lá em janeiro de 2018 sobre as preocupações que se tinha com o controle de segurança e qualidade do Titan. Ele alegou que o submersível possuía grandes problemas de segurança. No caso, quase não houveram testes não tripulados da nave. O sistema de alarme soaria só milissegundos antes de uma implosão e a vigia só foi certificada para suportar uma pressão de 1,3 mil metros, sendo que o objetivo eram 4.000 metros de profundidade. Durante a inspeção, o Lockridge foi negado o acesso à documentação necessária, que deveria estar disponível gratuitamente, então ele foi demitido. Mas de acordo com o The New York Times, a empresa rescindiu o contrato de trabalho e processou ele e a esposa no mesmo ano, alegando que ele teria compartilhado algumas informações confidenciais e se apropriado indevidamente de segredos comerciais e usado a empresa para uma assistência migratória, e depois, em seguida, inventou um motivo para ser demitido. Então, a respeito da viagem, se sabe que o Titan submergiu na manhã de domingo, dia 18 de junho, e o barco de apoio na superfície, o quebra-gelo Polar Prince, perdeu contato com ele cerca de 1 hora e 45 minutos depois, segundo a Guarda Costeira dos Estados Unidos. Foi nesse momento que o submarino foi dado como desaparecido, a cerca de 700 km ao sul da cidade de São João da Terra Nova, na área onde ocorreu o naufrágio do Titanic. Foi divulgado então, pela Guarda Costeira dos Estados Unidos, que havia um piloto e outras 4 pessoas a bordo.
Entre os turistas estava o bilionário empresário britânico da empresa Action Aviation, Hamish Harding, de 58 anos, que é um explorador que detinha 3 recordes registrados no livro Guinness. A bordo também estava um empresário paquistanês, Shahzada Dawood, de 48 anos, que era o vice-presidente de um dos maiores conglomerados do Paquistão, a Inger Corporation, e o filho dele, Sulaiman, de 19 anos, que inclusive não queria participar da expedição e só foi porque a data era perto dos Dias dos Pais. Outra pessoa que estava a bordo era o explorador francês Paul Henry Nargeolet, de 77 anos, que era conhecido como Mr. Titanic, que sabia tudo sobre o Titanic. E a última pessoa a bordo era o presidente da Ocean Gate, Stockton Rush, de 61 anos. Como já se sabe, o que aconteceu com o submersível foi uma implosão, que é basicamente o oposto de uma explosão. Em vez da pressão se mover de dentro para fora, ela realiza o oposto. A Nikolai Hotterman, que é um ecologista de águas profundas da Universidade de Portsmouth, no Reino Unido, ele explicou que naquela profundidade, uma única quebra na estrutura do submersível faria a embarcação ceder imediatamente, então os tripulantes iriam morrer. Com qualquer tipo de quebra no casco, eles iriam sucumbir ao oceano em um instante. Os destroços do submarino Titan eles foram encontrados então a cerca de 500 metros do Titanic. E 5 partes do submarino foram identificadas, entre elas um cone de nariz e o casco de pressão. O próprio cineasta, então, James Cameron, ele afirmou logo que ele ficou sabendo que o submersível destinado a visitar o Titanic havia desaparecido, que ele sabia que tinha implodido. Além disso, havia uma chance que os passageiros já estavam sentindo os efeitos da narcose de nitrogênio ou a embriaguez das profundezas antes da implosão acontecer. Isso por conta de possíveis falhas que tinham acontecido no sistema de oxigenação. Já que, a partir de 30 metros de profundidade, há uma necessidade de um suporte respiratório específico que mistura o oxigênio diluído em gás hélio. Quando isso não funciona, o aumento de nitrogênio ele acaba provocando sintomas que são semelhantes à intoxicação por álcool, como problemas no raciocínio e a desorientação. O diretor, então, do Instituto de Oceanografia da Universidade de São Paulo, a USP, Paulo Sumida, ele compartilhou na entrevista à CNN que era estranho o fato do submarino ser no formato de uma cápsula ao invés de uma esfera, e ele descreveu que essa estrutura parecia ter sido feita no fundo de um quintal. Ponto é que submersíveis que buscam mergulhar muito fundo, como o Titan buscava, geralmente são esféricos, para então que a pressão nessas profundidades altas consiga se distribuir de forma homogênea. No caso, o formato da cápsula que foi adotado, ele não condizia nem com os objetivos da Ocean Gate e muito menos com as condições de cerca de 4.000 metros. A simplicidade desse submersível era uma coisa chocante para o que eles buscavam fazer. O Paulo Sumida ele também comentou que o submersível já havia mergulhado em várias profundidades e que isso podia ter causado algumas deformações no casco, ocasionando uma implosão ao chegar em um ponto de pressão crítica. Ele tinha uma estrutura extremamente estreita e uma capacidade máxima de 5 pessoas. Combinando isso junto, os dois passageiros só podiam ser transportados sentados no chão em um espaço muito limitado. Além disso, o submarino ele era lacrado por diversos parafusos na parte de fora do transporte. De acordo com o Washburn, então, aquele ex-funcionário, para realizar uma inspeção do submersível, nem um teste não destrutivo foi realizado no casco do Titan, para verificar delaminações, porosidade e vazios de adesão suficientes da cola que foi usada devido à espessura do casco. E quando ele levantou a questão, ele foi informado que não existia nenhum equipamento para realizar o teste. Outro ex-funcionário anônimo, ele também afirmou que o casco foi construído com apenas um pouco mais de 12 centímetros de espessura, enquanto os engenheiros da empresa recomendavam que tivesse cerca de 17 centímetros de espessura, 5 centímetros a mais do que foi feito. Os primeiros testes submarinos no mar foram feitos lá em 2018, mas ele só fez a sua jornada inaugural em 2021. Em 2022, ele fez cerca de 10 mergulhos, e alguns chegaram aos destroços do Titanic, mas nem todos eles.
Na reportagem de Paul, então, Stockley, que é o fundador da Oceangate, ele mostra que o submersível é controlado por meio de um controle de videogame, mais especificamente o Logitech F710 Wireless Gamepad, lançado lá em 2010. O capitão Cetrim, da Marinha do Brasil, ele até afirmou em uma entrevista ao G1 que o uso de equipamentos similares é comum, e que nos submarinos alemães, que são os mais antigos, o controle é comumente no avião, controla a profundidade e o rumo. Mas nos mais novos, os franceses, é um equipamento que se assemelha ao joystick. O fato de ser um joystick ou manche não é o que garante a confiabilidade do submarino, é só uma concepção mais moderna. Tanto que, em uma entrevista ao Insider, o cientista Peter Girgis, ele até confirmou que o uso desse equipamento pode tornar os submersíveis mais confiáveis. Então, os botões funcionam como um videogame, direcionando o submarino para frente, para trás e para os lados. Como não tem GPS, o piloto ele tem que utilizar os botões de controle para se comunicar com o navio de controle e saber por onde deve seguir. O verdadeiro problema no funcionamento desse joystick que foi utilizado na embarcação é que ele foi avaliado como mais frágil do que deveria ser, sendo um controle remoto padrão. Lá em 2018, a empresa recebeu uma carta do Comitê de Veículos Subaquáticos Tripulados da Marine Technology Society, que dizia: nossa apreensão é que a atual abordagem experimental, adotada pela OceanGate, possa resultar em resultados negativos, que teriam sérias consequências para todos na indústria. E esse documento foi mostrado para o The New York Times. Eu vi então inúmeros conteúdos que tratavam sobre o assunto, mas teve uma coisa que me chamou a atenção quando eu fiquei sabendo a notícia. Foi a primeira coisa que eu pensei. Então, agora eu vou levantar uma questão. Por que pessoas que têm muito dinheiro arriscam as vidas desse jeito? Eu parei e pensei em hipóteses que pudessem explicar ou responder essa pergunta e eu vou apresentar algumas delas aqui. Para começar, é importante ter em mente que realizar feitos perigosos não é anunciar o suicídio exatamente. Não é como se esse fosse o objetivo, apesar de parecer para o público de fora. Mas o verdadeiro objetivo se torna tão mais importante que vale a pena ultrapassar os riscos e colocar a sua vida em segundo lugar. Então, a primeira hipótese para isso seria a necessidade que o ser humano possui em realizar algo extraordinário. Seja alcançar muitos seguidores fazendo algo inovador, lançar um produto que não está no mercado ainda, ou simplesmente você ter uma ideia fora do comum. O ser humano ele tem a necessidade de se destacar e ser diferente dos demais. Naquele submersível, por exemplo, nós tínhamos um homem que detinha 3 recordes registrados no livro Guinness, além do presidente da OceanGate, que pretendia lançar algo revolucionário, que poderia ter um número ainda mais de pessoas interessadas na viagem. O psicólogo Scott Lyons, que atende algumas pessoas mais ricas do planeta, explicou numa entrevista ao portal Daily Mail que tem pessoas que já nascem naturalmente mais predispostas a procurar coisas arriscadas. Isso se conecta à entrada em um novo mundo inacessível para a maioria da população. Além da disponibilidade, ou seja, do acesso que se possui para fazer essa viagem, também é a exclusividade dela. O dinheiro não traz necessariamente autoestima, e uma oportunidade restrita como essa faz você se sentir importante e especial, merecedor e conquistador de algo que poucas pessoas têm. A segunda hipótese, então, seria pessoas com menos poder aquisitivo já colocam suas vidas em risco diariamente. Então, pessoas com mais dinheiro não têm essas experiências. Eu acredito que isso seja um fator de conhecimento geral, mas a desigualdade é algo muito presente na nossa sociedade. E pessoas que têm muito poder aquisitivo não enfrentam problemas que realmente possam prejudicar suas vidas. Elas não precisam acordar e ter medo de perderem a vida delas, não vão ser ameaçadas de morte por pisarem fora de casa. Elas não têm adrenalina na rotina diária. O mesmo psicólogo citado anteriormente, o Lyons, ele explicou também que novas tecnologias abriram um espaço para esses bilionários procurarem por atividades com alta adrenalina, que os fazem sentir que estão vivos. Eles já têm a segurança financeira, que garante praticamente tudo na vida. Então eles buscam um desafio nessas atividades perigosas. Eles procuram uma sensação de realização pessoal, de acordo com a Angela Hoods, que é a fundadora da consultoria de viagem Luxury Travel University e da agência de viagem Trips and Ships Luxury Travel.
Ela disse ao Daily Beast ao entregar suas experiências a uma liberação de adrenalina inimaginável. Essa é a natureza dos hábitos de consumo dos bilionários. Nós entramos então no terceiro e mais evidente ponto na minha visão. O tédio que a vida pode se tornar. As pessoas procurarão mais emoção se forem suscetíveis ao tédio. À medida que você se torna mais extravagante na vida, as coisas se tornam menos emocionantes. Você está procurando as novidades da vida à medida que as coisas se tornam tão disponíveis para você. Com essa frase, dizemos que esse é o ponto geral, que conecta qualquer outra coisa. Até que ponto o ser humano encontra prazer em viver? Se você já tem tudo e não resta mais nada seguro para se fazer, ou se você não tem nada e nunca vai ter como te transferir algo, então até que ponto se encontra prazer em viver? Então foi isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo.